Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu quero aproveitar esta nossa oportunidade e compartilhar com vocês uma breve reflexão que com certeza ela irá abençoar a sua vida. E a palavra que estaremos refletindo, ela vai estar no livro de Josué, capítulo 1, versículo também 1, onde diz assim o nosso texto. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Meus irmãos, com esse nosso texto, nós vamos poder observar o quanto com ele podemos aprender. Quando o texto ele inicia declarando o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Eu aprendo com esta passagem que há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo dos céus, para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. O nosso Deus, meus irmãos, ele tem e ele cumpre o tempo determinado para cada um de nós. O nosso Deus, meus irmãos, ele não é um Deus de confusão. Enquanto Moisés estava à frente, o nosso Deus não apenas usava Moisés, como também somente com ele falava. Mas agora que Moisés está morto, o tempo de aprendizagem se foi. E é chegado o tempo dele, Josué, a assumir a liderança do povo de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a vida de quem esteja ouvindo esta nossa reflexão, que é chegado o seu tempo. Meus irmãos, é chegado o Kairós de Deus na sua vida. É chegada a sua hora. É chegada a sua hora de grandes experiências e de intensas intimidades com Deus. A nossa Bíblia, ela relata que, assim do mesmo jeito como foi com o profeta Isaías, assim também foi com Josué. Assim também, meus irmãos, será com você, servo do Deus Altíssimo. Meus amados, para Isaías foi necessário morrer Uzias. Para Josué foi preciso morrer Moisés. Para que assim o ministério deles desse início. A pergunta que eu faço aqui é: o que o nosso Deus precisa retirar? O que Deus precisa, meus irmãos, matar em sua vida? Para que você saia dessa vida de conformidade, saia dessa vida de conforto, para que você saia dessa vida de confusão e de intensa indecisão, e você passe a tomar um rumo à frente do trabalho, de um exercício ministerial que tanto te espera na casa do Deus vivo. Meus amados, na vida de um líder, o nosso Deus, ele tem e ele libera grandes promessas. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 3, diz dessa maneira: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Meus amados, não permita que esta promessa se perca da sua vida. Tomem posse para que a sua vida, através dessa palavra de Deus, venha se realizar e se materializar nos seus projetos. Meus irmãos, todos e não apenas alguns lugares. Então, meus amados, não perca essa palavra em nome de Jesus. A segunda percepção que temos neste nosso texto para um líder levantado por Deus está aqui. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 4, que diz dessa maneira: Deus, meus irmãos, Deus, ele sempre dará uma direção para a nossa promessa. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates. Deus, meus amados, ele sempre nos dará uma direção. Fique certo disso. O nosso Deus, ele nunca nos deixará, ele nunca deixará o seu servo perdido. E ao prosseguirmos em lermos a nossa reflexão, aprendemos e compartilhamos que o nosso Deus, o nosso todo-poderoso Deus, juntando e alinhando com a nossa promessa, ele nos dá sustento e amparo. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Êxodo capítulo 1, versículo de número 5 diz assim o nosso texto: ninguém te susterá diante de ti. E não é por uma semana, ou por um mês, ou por um pouco tempo, mas por todos os dias da sua vida. Parte B deste versículo diz assim: não te deixarei e nem te desampararei. Este é o Deus, este é o nosso Deus, que nos ampara por todos os dias de nossa vida, meus amados. E nesta missão que Deus nos incutiu, há uma ordem. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 6, diz assim:
esforça-te e tem bom ânimo. Meus irmãos, não há coisa pior em uma atividade ou mesmo em algum trabalho, qualquer que seja, do que um líder preguiçoso e desanimado. E para isso, Deus fala aos nossos corações: esforça-te e tenha bom ânimo. A oração que eu faço a Deus por todos nós é que não apenas tenhamos ânimo, mas sim um ânimo bom, um bom ânimo. E em tudo que venhamos a fazer, assim como o nosso Deus ele ordenou a Josué, tenhamos bom ânimo. Deus, meus amados, ele vai requerer de cada um de nós a nossa fidelidade. Êxodo capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. De tantas as promessas a nós feitas, Deus nos requer apenas fidelidade. Eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus por todos os dias da sua vida e manter-se fiel ao nosso Deus, para que em tudo que viemos a fazer, venhamos a nos conduzir bem. Que possamos nos proceder de uma forma aprovada diante de Deus. Amém? Meus irmãos, eu concluo essa nossa reflexão expondo que o nosso Deus, ele fala aos nossos corações no dia de hoje, do mesmo jeito em que falou a Josué em tempos passados. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 2, diz assim dessa maneira: Moisés, meu servo é morto. Meus amados, que venhamos a levar conosco apenas as boas recordações. Eu trago à memória as coisas que me tragam esperança. Meus amados, o que passou se foi. Passou, não há como mudar o seu passado, mas o nosso futuro, ele ainda está intacto. E o que te fez mal no passado, que paremos de recordar, pois há um novo para o povo de Deus e que precisa ser conduzido até a terra da promessa. Deus, meus irmãos, Deus, ele diz agora para cada um de nós, assim como falou a Josué: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus amados, deixemos de chorar. É chegada a hora, é chegado o momento de todos nós nos levantarmos. E é este, pois, o Deus que nos diz agora. Deus nos diz: levanta-se agora, pois passaremos todos o Jordão. Meus irmãos, ninguém ficará para trás. Você e sua casa servirá ao Senhor. Você e sua casa cruzarão o Jordão. Você e toda a sua família cruzarão o Jordão, chegarão até a terra da promessa. Todos entrarão na terra da promessa, para que depois grandes coisas e muito maiores poderemos alcançar em Cristo Jesus. E o nome do nosso Deus será sempre em tudo glorificado. Amém? Guarde essa reflexão em seu coração. Eu quero te convidar a entregar a sua vida agora ao Senhor Jesus e receber a sua maior vitória da sua vida. Inscreva-se no nosso canal, meus irmãos. Curta as mensagens, compartilhe, seja um canal de bênção para mais pessoas. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.